Fechando nossos olhos, vamos orar pelo culto que vamos ouvir hoje, pelas palavras que vamos ouvir hoje. Dá para orar, fechar os olhos, agradecer a Deus que estamos aqui. Obrigado, Pai, por mais um culto que vai se iniciar, obrigado pela vida. Pregador que vai pregar conosco, Pai, que tudo que for dito aqui, que a gente põe em prática, não só sair por aqui, através da porta que entramos e temos completamente outras pessoas, que for transmitido aqui, que saia com a gente e a gente possa pôr em prática, pela qual sejamos a diferença e não mais do mundo. Muitas das vezes a gente entra aqui com esperança e sai daqui como outra pessoa, ninguém procura Deus, ninguém vê Deus, é a mesma criatura. Contigo somos novas criaturas, que a gente possa transmitir isso, mostrar isso, não só com nossas palavras, mas com nossos gestos e ações. Pega do lado da vida de todo mundo que está aqui. Traz mais testemunhos, Pai, que nós vivemos muita coisa 24 horas em como dormir, acordar, Pai, e não te agradecer por todas as boas obras que você vem fazendo nas nossas vidas. Tirar todo o medo, toda a vergonha, Pai, todo esse entendimento, toda a angústia, toda a tristeza que habita no nosso ser. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora eu gostaria de chamar o pregador que vai pregar pela gente hoje. Vai trazer alguma coisa nova, porque todos os dias nós estamos aprendendo, todos os dias é um dia de aprendizagem. Boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Espero que todo mundo esteja bem, de saúde, que eu esteja aqui, Deus tenha abençoado a cuidado de cada um de nós. Se eu não estivesse fazendo isso, eu tenho certeza que não dormiria hoje. Hoje eu vou ser a pessoa que vai te passar a palavra. E eu quero que vocês junto comigo peçamos que a manifestação do Espírito Santo, pois fora de Deus nós não podemos fazer nada, fora dele não conseguimos fazer nada, nem mesmo mandar mensagem para aquele amigo, se Deus não estiver aí, na intervenção das nossas vidas, nós não vamos conseguir fazer essas coisas. Mesmo jogar a bola, mesmo ligar ou acordar, se nós não estivermos em Deus, se Deus não sair da nossa vida, nós não vamos conseguir fazer essas coisas. Então, te peço que possamos chamar a manifestação de Deus, porque Ele disse que Ele já habita em nós. Então, não vamos chamar para que Ele venha, porque Ele já está aqui, mas vamos pedir que Ele se manifeste, que Ele possa nos ajudar no entendimento, na fala, na compreensão da palavra. Então, oremos em nome de Jesus. Senhor Pai, te agradecemos por essa graça. Está escrito agora no céu e na terra.
façamos nada do nosso próprio entendimento, mas que seja o Senhor a nos usar como um instrumento, Senhor Pai. Colocamos tudo em Suas mãos. Usa-nos, Senhor, e fala, Pai. Amém, Pai. Agradecemos imenso tudo que pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Rei e Salvador. Amém. Podemos nos sentar. Bem, hoje meu ensinamento, a minha meditação está no livro de Filipenses 1:21. Mas primeiro eu quero dizer que antes de nós começarmos, né, nós vemos ao nosso redor nas pregações de hoje, e a maioria das coisas principais das igrejas são a bênção. A bênção, como receber a bênção, de uma forma tipo broken, deturpada, tá vendo? Tipo, yeah. E esse é o tema principal da igreja. Mas eu não acredito no ganho da bênção sem a obediência, sem a meditação e sem a devoção a Deus. Então é isso que eu vou falar hoje. É isso que vamos aprender na carta de Paulo aos Filipenses. Então, te convido a abrir Filipenses capítulo 1, versículo 21. Já conseguimos abrir? Quem pode ler? Filipenses 1:21 diz: porque para mim o viver em Cristo é morrer e ganho. Porque para mim o viver em Cristo é morrer e ganho. A minha versão diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa foi uma carta escrita por Paulo e Timóteo. Eles enviaram à cidade de Filipos. E os moradores de lá se chamavam filipenses. Essa carta foi uma carta escrita por Paulo quando ele estava na cadeia. Ele estava preso por causa de Cristo. Porque ele evangelizava, ele falava de Cristo. E como hoje podemos ver, tem países que já baniram o falar de Cristo, e na época de Paulo, ou na época passada, também era a mesma coisa. Quando se falava de Cristo, muitas pessoas eram mortas, muitas pessoas iam para a cadeia sem ter feito nada. E isso aconteceu com Paulo. Quando ele escreveu essa carta, ele estava na cadeia. Mas nós pensamos que está na cadeia, Paulo falaria tipo triste, teria rancor, teria aquela amargura no seu falar. Mas se nós lermos desde o versículo 1 até o 21, Paulo só alegre. Ele fala com alegria. Ele escreve essa carta para os filipenses com muita alegria no coração. E a pessoa se pergunta como é que uma pessoa que está preso contra a sua vontade, que não fez nada, uma pessoa inocente, como é que vai escrever uma carta para alguém que está fora com uma alegria, com um sentimento alegre, né? Mas Paulo fez isso. Paulo escreveu a carta com muita alegria. E o que ele escreveu nessa carta?
ele estava elogiando os feitos dos filipenses. Ele disse que ele agradecia aos filipenses porque eles começaram o trabalho do Evangelho junto com Paulo, desde o princípio até que ele foi para a cadeia. Eles continuavam a evangelizar, eles continuavam a obedecer os mandamentos que Jesus nos deixou em Mateus 28, no seu versículo 19 até 20, que nos diz para nós irmos a todo mundo, espalhar o Evangelho e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então os filipenses traziam um orgulho no coração de Paulo. Ele disse que ele está contente e nas suas orações ele agradece a Deus pela vida de cada um deles, porque eles têm feito um trabalho bom, um trabalho que o Pai também se alegra. E se nós refletirmos no sentimento de Paulo, nós notaremos que o sentimento de Deus também se refletia no sentimento de Paulo. Porque quando nós estamos conectados com Deus, Deus fala ou age por meio de nós. O que Deus sente, se nós estamos conectados com Ele, nós também sentiremos. Se eu olhar para os irmãos aqui, eu digo que eu estou triste. E por eu, acreditando que eu estou conectada com Deus, eu acredito que é o sentimento que o Pai também está sentindo. Porque quando estamos na presença do Senhor, nós agimos com muito desprezo. É como se estivéssemos a dizer para que ele fechasse a boca, para que ele calasse a boca, porque eu não quero ouvir, eu não quero prestar atenção, eu não quero te ouvir. Porque quando nós agimos de uma forma assim, que é tão, que não agrada a Deus, que mostra a nossa rebeldia, é como se estivéssemos a falar: Deus, cala a boca, não quero te ouvir. Então, eu acredito que o Pai não se sente bem, eu acredito que o Pai se sente muito mal, porque são coisas que nós devemos ouvir, porque eu acredito que muitos de nós estamos partidos. Talvez mostramos a nossa amiga: estamos a rir, estamos a jogar bola, mas por dentro, se nós pegarmos um momento e vermos, nós estamos partidos, estamos quebrados e precisamos de ser colados de volta. É como um vaso. É como um vaso, quando ele é partido, as pessoas tentam meter as peças de volta, tentam colocar tudo de volta para que o vaso possa ser usado novamente. E nesse tempo, nós estamos assim. Nós somos vasos quebrados e precisamos ser colados de volta para que possamos ser usados. E quem dará essa cola, ou quem colará o nosso vaso? É Deus. A palavra dele é tipo uma cola que mete o nosso vaso de volta e permite com que nós sejamos usados novamente. Para que nós sejamos um instrumento, para que Ele possa nos usar, para que Ele possa fazer com que a sua vontade seja feita. Então, voltando no que eu estava dizendo, essa passagem diz que, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Primeiro vamos quebrar essa passagem na primeira coisa que Paulo diz, que diz: viver é Cristo. O que significa viver é Cristo? Se nós notarmos nessa palavra, ela não diz viver é como Cristo, viver é como imitar Cristo, ou viver é imitar Cristo, mas ela diz: viver é Cristo. Paulo quer dizer que ele fez da sua vida Cristo. Ele fez, ele entregou a sua vida a Deus de uma forma que reflete Cristo.
a Cristo. Tá? É como se estivéssemos a olhar no espelho e em vez de você ver a sua imagem, você vê Cristo. E em Gálatas 2:20, Paulo diz que não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que age em mim. É Cristo que trabalha em mim. E a pergunta é, será que estamos nesse nível de falar uma coisa, assim como Paulo disse, que já não sou eu, que já não é o meu prazer, que já não é o meu pensar, que já não é o meu agir, que já não é o meu falar, o meu vestir, mas é Cristo que está agindo em mim, que está trabalhando em mim. Será que estamos nesse nível? Mas se lermos todas as cartas de Paulo, nós vemos que ele não se deu glória, ele não disse, eu sou perfeito. Ele dizia que eu também sou falho, mas eu sempre volto ao Pai. Eu faço dele o meu GPS. Onde eu piso, eu não piso em nenhum lugar se o Pai não me dizer, pisa aí. Eu não vou à esquerda nem à direita, mas eu ando para frente, eu olho para Ele. Em tudo que Ele me diz, eu faço. Quando Ele me diz sim, eu faço. Quando Ele me diz não, eu não faço. Será que estamos nesse nível de Paulo para dizer que já não sou eu, já não é a Cláudia, mas é Cristo que está agindo em mim? Ele disse, viver é Cristo. Cristo deve ser a base. Se nós olharmos na estrutura de uma casa, a casa que os americanos fazem, sempre tem uma base de tipo tijolo, sabe? De tijolo ou concrete ou uma coisa assim. E em cima é que vai a madeira e tudo mais, mas a base é sólida. Em cima é tipo leve, sabe? Vocês nunca sentiram quando aqui está com muita ventaninha, a casa aqui está a balançar? E a casa em cima é leve, mas a base da casa é sólida. Então, se olharmos nessa casa e refletimos e mudamos o nosso pensamento e baseamos na palavra, nós podemos dizer que a base da casa é Cristo e nós estamos em cima. O vento vem, balançamos, ou às vezes tropeçamos, ou às vezes algo vem e parte a janela ou parte alguma coisa da casa, mas a base sempre está intacta, sempre está aí para suportar o que está em cima. Então nós devemos viver Cristo, viver em Cristo é fazer de Jesus, fazer de Deus como a nossa base, como o nosso princípio, como o nosso andar, como o nosso ir, o nosso voltar, o nosso pensar. E mais numa carta de Paulo, ele disse para que nós transformamos a nossa mente, para que nós mudemos completamente o nosso coração. E como é que vamos mudar o nosso coração? Como é que vamos mudar a nossa mente? Como é que vamos viver Cristo se nós não lermos a palavra? As igrejas estão a pegar aqui, você vai receber a bênção. Amanhã mesmo vai receber a bênção. Amanhã mesmo vai trabalhar. Mas como é que vamos receber a nossa bênção se nós não estamos em comunhão com aquele que dá a bênção? Essa parte aqui, muitas igrejas tiram, só falam aos cristãos, vai receber a bênção. Amanhã no motor vem, você vai receber. Não. Se você não está conectado com o Pai, você não vai receber nada do Pai. Se, por exemplo, você fala com... você desobedece a tua mãe, desobedece ao teu pai, será que eles vão te dar algo de bom? Será que eles vão te dar um
reward, um presente. Vão te dizer, oh, bom filho, você tem feito bem, então vão te dar uma coisa nova. Vão te dar um carro. Será que isso vai acontecer? Isso nunca vi. Nunca vi isso na minha vida e eu tenho a certeza que nunca haverá. Se você não fazer a vontade do Pai, Ele não vai te abrir as portas para nada. Nós pensamos, nós vemos os mundanos, muitos de nós pensamos, mas como assim? Aqueles que não estão em Cristo, eles têm uma vida melhor do que nós. Aqueles que não estão em Cristo, eles têm saúde, têm carros, têm mansões, têm Lamborghini, têm não sei o quê. E quem te disse que você tem que guardar os seus tesouros aqui na terra? A palavra nos diz que se nós guardarmos os nossos tesouros aqui na terra, os ladrões roubarão. Haverá ferrugem. Ferrugem é quando o ferro, rust. Sabe? Quando o ferro estraga, ou o dinheiro apodrecerá, você vai morrer. Quem conhece um rico que morreu e levou a sangue? Levanta. Ninguém. Nenhum rico, nem Michael Jackson, nem nada. Não tem nenhum rico aqui que morreu, levou sua riqueza. Morreu como o pobre. Morreu se eu e Michael Jackson não temos nenhuma comparação. Quando eu morrer, também vou ser enterrada como ele. Ele foi enterrado como eu vou ser também. Então não tem nenhuma diferença. Então por que nós estamos a tentar salvar os nossos tesouros aqui na terra? Se quando nós morrermos, o nosso esforço não vai valer nada. Mas ele diz que nós plantarmos os nossos tesouros aí no céu, quando nós morrermos, não vai ser o nosso fim. Nós vamos desfrutar daquilo que nós guardamos lá em cima. E que vai durar para sempre. Quando eu digo para sempre, é literalmente para sempre. Ninguém vai roubar, porque não vai pegar tudo. Não vai apodrecer, porque também não vai existir. Então, viver em Cristo é nos basearmos na palavra de Deus. Se eu estou a falar com alguém, e essa pessoa, por exemplo, está a abusar de mim, ou fez algo que me magoa, a minha resposta não vai ser baseada no que vem de mim, mas vai ser baseada no que eu leio na palavra de Deus. Ele nos diz, seja paciente, ama o seu próximo. Então vou responder com amor e com paciência. Ele gritou, não, deixa eu falar com calma. Porque grito com grito não vai longe, em um sítio. Mas se você vê a pessoa está a gritar para ti e você começar com calma, você vai ver que a pessoa também vai se acalmar e vai te ouvir. Mas muitas das vezes nós não vivemos Cristo por causa das influências que estão ao nosso redor, por causa do nosso environment. Arredor. Nós às vezes não vivemos Cristo por causa da poluição que está ao nosso lado, ok? Nós temos amigos tóxicos, está na moda ser tóxico. Quando você é tóxico, és very, mas já, todo mundo te respeita. Não é assim que chama very? Não só já bem má, né? A gente tão top. Você é tóxico mesmo, já está lá, todo mundo te quer.
Tá na moda. Usar certo tipo de roupa está na moda. Falar slang está na moda. Eu não consigo entender essa geração. Aí eu vou me chamar de velha. Mas só tá Riz, não sei o que. Não entendo. Tem tanta coisa que o inimigo tá mesmo. É tipo, somos um balde de lixo e o inimigo está como se fosse algo bom, como se fosse algo que me ajudará, como se fosse algo que me levará no caminho da salvação. Mas não. Só porque está a ver o fulano está fazendo. Não, eu também posso fazer, por que não? Só porque vemos o fulano está a usar, também posso usar. Essa miúda ganhou fama assim, também posso fazer, por que não? Mas desde o momento que você conhece a Deus, desde o momento que você conhece a sua vontade, você é separado. Ele nos diz em 1 Pedro 2:9, que Ele nos fez de geração eleita, sacerdócio real. Ele nos tirou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Quer dizer que desde o momento que nós aceitamos, deixa ainda escutar o que esse Deus está a falar. Desde o momento que nós deixamos esse interesse crescer no nosso coração, Deus nos separa da escuridão. Ele nos traz luz à nossa vida. E nós não podemos nos comparar com aqueles, como é que uma pessoa separada, como aquela pessoa que é chamada de luz do mundo, é chamada de sal da terra, vai se comparar com um porco, porque a própria palavra diz que aqueles que fazem o pecado são como porcos, que se atiram na lama, são como cães. Como é que vamos se comparar como cães? Porcos, cadelas, cães, cabritos, cabras. Como é que vamos se comparar como animais? Porque Deus está nos comparando com animais quando nós ficamos. Para aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que ouvem o que ele diz que você é luz do mundo, sal desta terra. Nós sabemos que o mundo é dominado pelo inimigo. Se você é luz do mundo, quer dizer que você brilha. É como uma estrela no meio da escuridão, ela brilha. Mas desde o momento que você sai, você se apaga. Você vira um animal. Ele nos chama sal dessa terra. O que é que o sal serve para mim? Para dar gosto. O sal dá gosto na comida. Então Deus está dizendo que nós damos gosto nesse mundo. Nós é que, adicionamos algo neste mundo. Porque o inimigo já não tem nada para adicionar, só perdição. Ele só vem para roubar, matar e destruir. É isso que ele faz. Então, viver é Cristo. Fazer de Cristo a nossa base de compromisso. E depois, ele disse que morrer é lucro. Paulo diz que morrer para ele é lucro. Um lucro é um salário. Será que você diz que morrer para ti é salário? Mas Paulo já chegou num nível que ele disse: para mim morrer é lucro. Porque ele já não via nada nesse mundo que podia lhe fazer, ficar alegre. Ele já não via alegria nesse mundo. Ele disse que já não vejo nada. Ele está neutro.
Quando ele vê, vamos jogar bola, cadê eu? Eu não sei. Quando ele vê, vem cá, peruca, assim, laranja, verde, faz assim, assim. Já não tem vontade, já não tem aquela alegria que ele sentia antes de conhecer Jesus. Se nós, será que soubemos a história de Paulo? Só uma pessoa que sabe a história de Paulo? Ninguém mais sabe a história de Paulo? Se nós lemos desde o princípio das cartas, Paulo ele se chamava Saul. Ele matava cristãos. Ele era um matador. Mas depois Deus disse, essa não é sua vida. Então, apareceu para ele e Saul, antes de se converter, Deus fez com que ele ficasse cego. Ele ficou cego antes de se converter totalmente para Deus. E quando Deus apareceu para ele, ele mudou o nome dele para Paulo. Depois que Saul aceitou o seu nome novo, aceitou o novo ser, aceitou a Jesus, ele ganhou a sua visão e começou a pregar o Evangelho. Ele não voltou mais para trás. Ele disse: morrer é lucro. Paulo sentia que morrer para ele era um salário. Morrer para ele era um salário porque ele tinha aquela vontade que queimava dentro dele, que eu quero ir ao Pai. Eu quero ver o Pai, porque eu já não tenho nada aqui. Eu quero viver com o Pai. Porque Ele me prometeu que eu vou viver com Ele 1000 anos. Que eu vou governar com Ele e que Ele me dará tudo aquilo que eu guardei lá no céu. Então eu quero ir embora, eu quero ir para o Pai. É isso que significa morrer é lucro. Será que já chegamos nesse nível de dizer que morrer para mim será um lucro? Será ganhar ou estar perto do Pai, estar próximo do Pai? Para que nós digamos que viver é Cristo e viver é lucro, nós precisamos obedecer a palavra, ter sede e fome da sua palavra. Porque ele disse que todo aquele que bater a porta, para ele será aberta. Ele disse também que é a água a fonte da vida. Ele sacia a nossa sede. Nós devemos ler a palavra de Deus. Quando nós estamos na escola, nos mandam uma tarefa, nos dizem, temos que ler o capítulo X e X, porque vamos ter uma prova no dia X. Nós somos bem rápidos para ler. E por que nós somos lentos para ler a palavra de Deus? Porque o nosso corpo, ou nós como seres humanos, nós estamos mais inclinados para aquilo que não nos faz bem. Aquilo que nos faz bem é chato, não nos dá interesse de fazer. Mas aquilo mesmo que nos apodrece, que nos trai, aquilo mesmo que parece bem interessante. Então, obediência da palavra, sede da palavra, leitura e iniciativa. Se nós procuramos aquela história do filho pródigo, se nós procurarmos essa história, o filho pródigo, ele foi embora, ele pediu tudo do pai, foi embora com seu dinheiro, gastou nas mulheres, na bebida e tudo mais. Quando o dinheiro acabou, ele pensou, vou voltar para o meu pai, ele vai me receber. Quando ele voltou para o pai deu uma festa bem grande.
Mas o filho que estava do lado do pai disse, mas você nunca me deu uma festa assim? Você nunca celebrou a mim? Por quê? E o pai disse, porque você já é meu filho. Não tem mais nada que eu... Tudo que eu tenho é teu. Então o que você quer? Então, é a mesma coisa. Quando nós já estamos dentro de Cristo, o que você quer que apareça na sua frente para você mudar? Se você já está dentro, é a tua iniciativa que vai dar aquela mudança. É você iniciando, pois a luta é nossa, né? E a Bíblia também compara essa luta com uma corrida. Tipo track, uma corrida de track é tipo uma corrida, né? A nossa luta. Então, é isso que eu tinha para dizer. Viver é Cristo e morrer é luta. Eu espero que entendemos alguma coisa, que acabamos alguma coisa, né? Alguém tem perguntas? Alguém tem algo que não entendeu? Faz tipo encosta um pouquinho Uma lá, tá, dúvida? né? Algo que quer apresentar? Depois pode Ou uma voltar. coisa assim? De volta, encosta tudo lá para a tela aparecer bem. If somebody kills himself, is going to Christ. Se alguém se matar a si mesmo, será que ele vai para o céu? Será que ele vai para Cristo? Não. Porque Deus nos dá o fôlego de vida. O segredo do porquê que Deus nos dá o fôlego de vida e nós acordamos todos os dias é porque Deus está nos dá sempre uma chance para que você volte para Ele e faça a sua vontade. Ele está te dando uma chance de filho. Hoje estou a te dar esse dia. Você acorda e mude. Volte para nada. Isso é o porquê, é a causa, é a razão pela qual Deus nos dá o fôlego de vida. Agora, se você se matar, Deus não te levou pela sua própria vontade. Então você nem fez o que Deus te mandou aqui para fazer. Não estava no plano dele. Então, você não vai para o lado dele. What if you do his plan? Senão, na Bíblia, na palavra de Deus, não tem nenhuma passagem que diz um filho de Deus se matou. Porque Deus, ele era o próprio que, tirava a vida daqueles que lhe serviram. Talvez se pensamos em Salomão, não é Salomão, Sansão, ele não se matou, mas ele matou as pessoas, os sacerdotes que faziam, adoração para deuses, para ídolos, né? E no meio dele matar aquelas pessoas, ele se matou também. Mas ele se matou, ou matou aquelas pessoas para fazer a vontade do Pai, que era para acabar com aquela gente. Então, não precisa.
Outras, tipo a minha versão, diz servo. Servo, escravo. Ser escravo não é tipo quando nós pensamos tipo lá atrás, escravo de escorpião e tudo. Escravo da Bíblia é trabalhar para Cristo sem lucro. Tipo, fazer tudo o que o Senhor manda, eu faço. Sem questionar, sem reclamar, eu faço. Porque eu sou servo dele, tá vendo? É isso. É por isso que Paulo se chama de escravo. Porque ele trabalha sem lucro, ele não pede nada do Pai, ele só faz a sua vontade. Tem mais perguntas? Então, se não temos mais nenhuma pergunta, vamos chamar nossa irmã Querene ali. Continuar com o seu trabalho. Temos em pé, todo mundo. Vai acabar. Fechamos nossos olhos, vamos agradecer e orar para a gente voltar na paz em casa ou para qualquer lugar que a gente esteja. Fechamos nossos olhos. Obrigada, Pai, pela palavra que ouvimos hoje. Obrigada por tudo que a Cláudia pregou para a gente hoje. Que a gente seja mais parecido com Paulo. Que Paulo vem ensinando bastante coisa, deixou escrito bastante ensinamento, que se a gente for pegar e praticar, tenho certeza que possamos ser mais próximos de Ti, seguir fielmente a Sua palavra e a Sua escritura. Obrigado por tudo que ouvimos hoje, que possamos sair aqui e podemos pegar para o nosso próximo e pôr em prática tudo que nós ouvimos, continuamos seguindo os seus caminhos e possamos abrir nossos entendimentos para tudo que o Senhor tem para falar conosco. Que não deixamos passar esse momento como os outros. Eu digo, no momento saímos daqui, seguimos nossos caminhos, nossas vidas, mas que a gente tenha consciência dessas palavras, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, falar para o amigo, pregar. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente carrega. Os conhecimentos que a gente obtém pode salvar vidas. Podemos evangelizar o nosso próximo, que muitas das coisas que a gente sabe, o nosso próximo não sabe, mas talvez seja aquilo que ele está precisando. Eu quero agradecer pelo momento de hoje, deixar de todos os irmãos aqui em santas mãos, que possamos voltar em casa em segurança e possamos nos encontrar novamente no dia de amanhã. Em nome grande e poderoso. Amém. Almas. Tudo atenção.